Esse é um projeto aqui do IFPB Campus João Pessoa, da cadeira de microcontroladores, do professor Hilton Barbacena. E esse projeto aqui é basicamente uma calculadora de IMC. Então eu vou iniciar aqui ele, ligando essa chave. E ele já mostra o cálculo de IMC, IFPB Campus João Pessoa. O nome, meu nome, Felipe Suassuna. Giovana, também, que é o integrante do grupo. E agora a gente vai digitar o peso e a altura, certo? Então, esse aqui está o teclado. Então a gente pode digitar aqui um peso de 76 quilos. A gente pode colocar casa decimal também. Ele vai ligar o ponto aqui. Lembrando que o programa só aceita até 2 casas decimais. A partir disso ele já dá um enter automático, certo? Esse botão vermelho aqui, ele funciona como um backspace, certo? Então se eu digitar aqui 1 e... esse 1 está errado, então eu posso vir aqui e apagar esse 1 e digitar outro número certo. Aqui é o Enter. Ele vai com o cursor para cá, a gente vai digitar agora a altura. Então a gente pode colocar aqui 76 quilos, acho que 1,79 de altura, certo? Aí a gente vai dar o Enter e vai aparecer o resultado. O IMC é 23,8 e a classificação normal. Ele vai pedir já para efetuar novamente o cálculo, certo? Aí mostrando mais daqui, né? Aqui é a tecla de liga e desliga, teclado, display. Aí esse LED aqui indica que o equipamento está em funcionamento. E esse aqui é o botão de reset, certo? Se eu clicar aqui, ele reseta. Agora a gente vai mostrar a parte interna do projeto, certo? Quando a gente já abrir aqui, tem que abrir com cuidado porque já vai estar o teclado conectado. Eu vou desconectar o teclado. E a gente abre aqui, aqui estão os displays, certo? Aqui está com o Max 7219, aqui também outro, estão conectados aqui, que está nessa fita isolante. Aqui está o microcontrolador, o ATmega, certo? Aqui vai entrar o teclado, aqui é a entrada dos displays, aqui é a alimentação, aqui é o LED, certo? Então é isso mesmo o projeto. Bom, agora voltando com a parte do código, certo? Primeiramente a gente tem que explicar que vamos utilizar a biblioteca LED Control. Então tem que fazer o download dela aí, bem simples fazer o download. E por que a gente vai utilizá-la? Porque a gente está usando o CI Max 7219, certo? Então, para facilitar isso, essa biblioteca ajuda muito. Logo no começo a gente vai dar o include nela, certo? Dessa maneira aqui. E vamos criar um objeto LED Control. Aqui a gente pode colocar o nome que quiser, a gente prefere colocar o LC, certo? LED Control. E aqui são os parâmetros dessa função. Esses são os pinos que o Max vai entrar no Arduino, certo? O input, clock, load. E esse N são a quantidade de displays Max que vão estar conectados em cascata, certo? Esse N aqui a gente pode ajudar vocês aí, que ele começa de 1, não começa de 0, certo? Beleza. Agora a gente vai falar sobre os mapas. Esse aqui são os mapas de tensões do teclado e eles são tensões medidas, certo? Então na simulação talvez vamos ter que alterar algumas coisas. Esse aqui são as tensões reais. E aqui nesse mapa é mostrado o mapa das teclas, certo? Então se der essa tensão, vai ser pressionada essa tecla. Beleza. As letras que nós utilizamos em formato binário foram essas aqui, está no código, certo? Lembrando que o M, certo? Como não dá para escrever em um único display, nós vamos utilizar 2 displays aqui para escrever, certo? Um com essa configuração e o próximo com essa outra configuração, certo? A gente vai utilizar uma variável V2 para indicar o pino A1
entrada analógica de tensão, que vai ser a entrada para medir a tensão que vai vir do teclado, certo? E beleza, vamos começar aqui no setup. Naquela biblioteca e com esses displays, a gente vai ter que fazer uma inicialização, certo? Vamos utilizar essas três funções aqui. Vamos utilizar esse for para inicializar vários displays de uma única vez. A gente vai inicializar por max, certo? Então, se nós utilizarmos só um max, não precisa desse for. Mas como nós temos dois max nesse programa, então vamos utilizar esse for aqui para fazer variar de 0 a 1 e inicializar, certo? Vamos falar agora da parte dos textos escritos nos displays. Como é que a gente fez esses textos? Bom, para escrever os textos nos displays, nós utilizamos a função setRow, que é dada por um variável letControl, que a gente utiliza nesse código como LC, certo? E os parâmetros da função número do max, certo? Mas só que aqui a gente vai ter que começar de 0, certo? Então o primeiro max será 0, o segundo será 1. O número do display e o caractere em binário, que nós já declaramos eles aqui no começo, certo? Então qualquer letra que a gente utilizar, a gente vai pegar o max que vamos utilizar, a posição do display e uma dessas letras aqui, certo? Então foi o que nós utilizamos nessas funções aqui, certo? Texto 1, texto 2. Então vamos dar uma olhadinha bem rápida nelas ali. Aqui, texto 1. Então a gente vai digitar em texto 1 que cálculo de MC. Então no display set a gente coloca o C, que é correspondente a isso aqui, o A, o L e assim sucessivamente. E no final vai esperar 1,5 segundo, que é o tempo que vai ficar disposto esse cálculo de MC nos displays, certo? Então voltando aqui, vamos conversar com o void loop. Bom, no void loop a gente já encontra algumas funções de texto também, que estão dispostas lá embaixo, certo? E aqui a gente já vai começar com o valor de peso. Então ela já chama esses valores, essa função valores, certo? Então como é que vai acontecer? A gente vai pegar essa informação no teclado. Vamos para as funções extras aqui. A gente vai começar com a função ler tecla. O que a função ler tecla vai fazer? Ela vai ler um valor de tensão analógica de 100 a 1023. Porque a gente não utilizou toda a escala analógica, porque nos valores iniciais de 0 até 10, a gente na real assim, ele deu ruído, certo? Então nós utilizamos esse pequeno filtro aqui, eliminando essas tensões analógicas pequenas, e utilizamos de 100 até 1023 só para evitar ruído mesmo. E essa função ela também é responsável pelo blink, que nada mais é do que identificar o display que o usuário está digitando no momento. Então ela vai ler a analógica e também realizar o blink, certo? Então essa função ler tecla faz basicamente isso. Bom, depois dessa função ler tecla, a gente agora vai dar uma olhada nessa função ler teclado. Ela basicamente, com os valores de tensão analógica, essa função salva valores em um vetor, certo? O vetor aqui vai salvar 10 valores de tensão analógica. Vamos organizar esses valores de tensões analógicas com o algoritmo insertion sort, certo? Para que vamos fazer isso? Para fazer uma mediana desses valores
porque pode ser que ocorra algum ruído nesses valores iniciais ou nos valores finais. Então vamos pegar esses valores aí que estão no meio do vetor e fazer uma média entre os dois, e vamos retornar esse valor para já ser utilizado na próxima função, que é essa função veja, que ela faz a comparação entre os mapas de tensão e o vetor tecla, certo? Então ela vai retornar a tecla pressionada identificada já, certo? Então ela vai fazer essa comparação e já vai enviar a tecla selecionada, certo? Então basicamente é isso que essa função veja vai. Então agora vamos dar uma olhada em uma das funções principais, que vai ser a função valores. Essa função valores, o que é que ela vai fazer? Ela vai selecionar os caracteres válidos, certo? Então, no teclado existem algumas teclas que nós não vamos utilizar. No caso, barra, o vezes, o mais, o menos, certo? Então, caso seja pressionado uma dessas teclas, o valor de tensão vai ser lido, vai ser identificada essa tecla, mas nós não vamos utilizá-la, certo? Então, para alguma aplicação a mais, a gente pode retornar a utilizar essas teclas, mas para esse caso específico nós não vamos utilizar, certo? Então, se for identificado um B, é uma função de backspace que caso o vetor já contém algum valor, ele vai apagar o último valor. Se for um ponto, ele vai apagar um ponto. Se for um número, ele vai apagar o número também, certo? Então, se for um ponto, ele já vai começar um contador, porque como nós vimos aqui, o programa só é para aceitar duas casas decimais e também no máximo 6 dígitos. Então temos esses dois contadores aqui também, que é o contador e o 6, certo? Então, se ele lê um caractere válido, ou seja, um número, ele vai armazenando nesse vetor num, e também vai digitar no display, certo? Então a gente já pega o número e já digita no display. E essa função retorna um valor já identificado e já retorna o float para a função que foi chamada. Bom, então com esse valor e com essas funções, nós já podemos pegar os valores de peso e de altura, certo? Então vamos retornar para a função loop, pro loop, né? Então aqui ele chama valores, que já vai trazer um valor aqui já para o peso. Com esse valor de peso a gente vai fazer uma análise aqui, que ele não pode ser nem negativo, claro, tão pouco igual a zero ou maior que 400, porque nós utilizamos do bom senso aqui e sabemos que nenhuma pessoa normal assim pesa mais que 400 quilos, certo? Então, caso essas condições não sejam obedecidas, a gente vai limpar os displays e vai pedir para o usuário digitar novamente o peso até que seja digitado o peso válido. Da mesma forma, a altura vai utilizar as mesmas funções e também as condições para serem obedecidas são quais? Não pode ser negativo, não pode ser igual a zero e também não pode ter mais que 2,50 m. Nesse caso, como o código está trabalhando em centímetros, 250, certo? Da mesma forma, se essas condições não forem obedecidas, vai entrar nesse loop aqui, que só vai permitir quando for digitado um valor de altura válido, certo? Bom, como agora temos os valores de peso e altura e ambos são válidos, nós podemos calcular o valor agora de IMC.
que é dado pelo cálculo de peso dividido pela altura ao quadrado, certo? Então, nós vamos pegar o IMC, fazer esse cálculo e mostrar no display o resultado durante 3 segundos. Esse tempo aqui que nós selecionamos aqui está nesse delay aqui, certo? Então ficará disposto por 3 segundos. O valor de IMC só terá 2 casas decimais. Nós também fizemos essa opção, certo? E após identificar esse valor de IMC, cada valor tem sua classificação, certo? Então, para cada intervalo, vai existir uma classificação e elas estão dispostas aqui, certo? Então, no caso, se a gente tiver um peso entre 25 e, no caso, 30, um IMC de 25 e 30, você estará acima do peso. E isso que será mostrado nos displays por um tempo de 3 segundos também, certo? Após mostrar essa classificação, o programa reiniciará pedindo peso e altura de novo, certo? E assim sucessivamente, até encerrar o programa. Pronto. É basicamente isso que o programa faz, certo? A gente vai disponibilizar o código aí na descrição e não mais é isso mesmo.